Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a pegar aí na estante a sua Bíblia, abri-la no livro de Provérbios e estudar conosco. Queremos caminhar por estas páginas sagradas, queremos ver o que Deus nos ensina, queremos ouvir a voz do Espírito Santo nos ensinando, queremos cumprir a vontade de Deus e ter uma família bonita e ter um lar segundo o coração de Deus. Este é o nosso desejo e esta é a proposta deste programa. Hoje conversaremos sobre um tema muito maravilhoso, sobre a glória dos pais. Não sei se você é pai, não sei se você já é casado, mas você pode aprender um pouquinho sobre a glória dos pais. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo te ensinar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a palavra de Deus nos fala sobre a família e nos traz lições tão importantes a respeito da família. Então, quando nós procuramos esta palavra, os pais, aqui no livro de Provérbios, nós vamos encontrar o Senhor nos mostrando muitas coisas muito lindas a respeito de sermos pais. Quando se fala pais, ali estão incluídos o pai e a mãe. São os pais, são aqueles que geraram, são aqueles que tiveram filhos, são aqueles que trouxeram ao mundo um novo ser para fazer parte da sua família. A glória dos pais. Qual será a glória dos pais? Qual será a alegria dos pais? Provérbios 17, o versículo 6 nos diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Coroa dos velhos. A coroa, nós sabemos que a coroa, ela era entregue, por exemplo, nas grandes competições, nas Olimpíadas. Era uma coroa de louros, de folha, uma coroa que passava, que murchava. Tanto que os Césares, quando querem copiar aquela coroa de louros, eles a faziam de ouro, para que não murchasse, é claro. Mas a glória daqueles campeões nas corridas, nos jogos, nos esportes, aquela coroa era exatamente para mostrar que eles foram muito especiais, que eles passaram acima de muitas outras pessoas que eles treinaram, que eles conseguiram, que eles venceram. A coroa fala de vitória. A coroa fala de conquista. A coroa fala de esforço. A coroa fala de disciplina. A coroa fala de perseverança. A coroa fala de perseguir um alvo, de ter um foco e chegar ao final. Então, a palavra aqui está dizendo que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, a alegria de ser pai, a alegria nossa de conquistar é ver os filhos dos filhos, não apenas vê-los nascendo, não apenas que eles viessem ao mundo e existissem, mas é vê-los vencendo, é vê-los caminhando e percorrendo a mesma corrida, buscando o mesmo foco. Pessoas que serão bons cidadãos, pessoas que serão bem-sucedidas na vida, que trarão contribuição para a sua geração, pessoas que marcarão com bem a sua geração, o seu tempo de existência. Essa é a coroa dos velhos, é ver os filhos e os filhos dos filhos vencendo e tendo conquistas. É lindo demais. Nós sabemos que em cada geração nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos cada vez mais buscando melhorar. Meu pai, por exemplo, os pais do meu pai
não estudaram, ou estudaram bem pouquinho, mal sabiam ler, tiveram um princípio muito pequeno intelectual. Os meus avós, eles não permitiram que as minhas tias estudassem, achavam que não era importante a mulher estudar. Meu pai estudou mais do que o meu avô. Meu pai trouxe para nós, os seus filhos, o foco de nós estudarmos mais do que ele. Então, os seus filhos já fizeram faculdade, já estudaram, já tiveram mais do que ele. E os nossos filhos, mais do que nós. Vão tendo também o estudo, vão tendo também as portas abertas para romperem. E nós podemos ver esta palavra: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Mas, em contrapartida, diz que a glória dos filhos são os seus pais. Os filhos querem ter prazer nos seus pais. Hoje, a gente está vendo algo que eu fico muito triste de ver aqui no Brasil, por exemplo, muitas mulheres que são mães, que já têm os seus filhos, os levam na escola e andando e dirigindo o carro de shortinho, com uma roupa que não fica bem aqui na cidade. Se fosse na beira-mar, tudo bem, mas não fica bem. E às vezes elas não percebem que o filho fica com vergonha. Se a mãe vai com uma roupa provocante, uma roupa muito justa, uma roupa muito curta, os filhos ficam com vergonha da mãe. Filhos que às vezes têm vergonha dos pais que são muito velhos e as pessoas perguntam, as coleguinhas, é seu avô? Não, é meu pai. É tão importante que a gente possa pensar com a cabecinha dos nossos filhos, que nós possamos permitir que eles tenham orgulho de seus pais. Esse é meu pai, essa é minha mãe. A coroa, a glória dos filhos são os pais, são os pais. Eu conheci uma menina que por muito tempo ela nos dizia que era órfã, que ela não tinha pai. Os anos passaram na nossa convivência e depois descobrimos que o pai dela era um presidiário. O pai estava na cadeia, o pai estava cumprindo pena. Ela preferia que o pai fosse morto do que um pai vivo cumprindo pena na prisão. Como é triste isto. A glória dos filhos são os pais. Os filhos querem ter prazer nos seus pais. Os filhos querem olhar e eu quero seguir o exemplo do meu pai. Eu quero seguir as suas pegadas. Os filhos devem ter os seus pais como seu herói. Chega o tempo, a adolescência, em que muitas vezes eles acham que sabem mais do que os pais. Aí eles entram na idade adulta e vão valorizar ainda mais os seus pais. Em Provérbios 19:14, nós lemos: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Olha, a primeira parte desse versículo diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais. Ou seja, os pais devem trabalhar para deixar um abrigo para os seus filhos, para deixar uma herança. Muitas vezes não é a herança de quantidade de dinheiro, de riqueza, que muitas vezes traz briga, confusão, dissensão na família. Conheço muitas famílias que viviam bem, viviam em união, viviam felizes, viviam em amor, enquanto os pais eram vivos. Os pais morreram, veio a partilha dos bens, a partilha da fazenda, a partilha dos bens deixados e começaram os conflitos. Isso não é bom. Que herança vamos deixar para os nossos filhos? Deixar um bom nome. Deixe um bom nome. Um nome de que seus filhos vão ter sempre orgulho de se lembrar de você, pai e mãe. Deixar a fé, ensinar os princípios, a palavra de Deus para os seus filhos, ensinar a fé, o caminho dos céus, o caminho da salvação. Você é quem vai ensinar para os seus filhos. E deixar para os seus filhos a educação, o estudo, não só a educação de berço, do lar, que menino educado,
Que menino que cumprimenta os outros, sabe se portar na mesa, sabe se portar diante das pessoas. Que linda é uma criança educada. Ensinar, educar e dar condições para que ele possa subir na vida, ter a sua profissão, trabalhar e servir. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E nós vemos aqui que os pais é que vão deixar para os seus filhos. E em Provérbios 22, 28 nós lemos: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Os pais vão deixar marcos, limites. São os pais que colocam os limites para os filhos. Hoje, os pais estão deixando os filhos à vontade, fazerem o que querem, brigarem, xingarem, baterem, enquanto eles são bebezinho, bate no rosto da mãe e ela não importa. Fala um palavrão e eles riem. E depois, nós temos de ver esse menino grande fazendo a mesma coisa, batendo no rosto da mãe, falando um palavrão com os pais. É preciso colocar os limites, enquanto as crianças são pequenas. E aqui a palavra diz: não removas os limites antigos. Que nós devemos manter o padrão do passado que foi bom para nós. Nós fomos criados pedindo bênção, pai, bênção, mãe. Lembra? É tão importante que nossos filhos sejam também abençoados e não amaldiçoados. Sejam bênçãos para o mundo, tendo limites. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas, me conheces, Tu sabes tudo a meu respeito. Eu me entrego em Tuas mãos para estar no centro da Tua vontade. Por isso, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, os meus erros. Ajuda-me a andar na Tua presença e fazer o que é bom e reto. Ensina-me a Tua palavra. Ensina-me a ser bênção na minha geração. Eu me entrego a Ti para ser Teu. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É bom orar, é bom ler a palavra e é melhor ainda viver no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!